Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia, hoje trazendo mais um vídeo para vocês, hein? Hoje nós vamos falar sobre o modelo de desenvolvimento da América Latina. Vamos entender como que os países latino-americanos eles tiveram o seu crescimento industrial. Vamos entender então essa unidade latino-americana, né? Que na verdade é um conjunto de países ali que foram colonizados pelos povos latinos. Então tiveram uma influência latina muito forte, sobretudo Portugal e Espanha, mas que não se limitou aí, tá, galera? É importante também saber que alguns países latino-americanos têm uma forte influência de outras nações, como por exemplo a Holanda, como por exemplo a França, ou até mesmo os povos britânicos, beleza? Bom, outro ponto é o seguinte: a América Latina ela vai ser composta aí por diversos povos e etnias. Isso não vai dar uma certa homogeneidade, né? Você vai ter uma cultura bastante diferenciada em todo o seu território. Agora, o que de fato coloca aí essa unidade latino-americana? Isso se explica pelo seu passado colonial, aquele passado de exploração. Grande parte ali, ou a maioria dos países latino-americanos tiveram um processo de colonização, de exploração. O objetivo era cada vez mais explorar os recursos naturais e levar isso tudo para a metrópole, né? Então nenhuma colônia teve aí uma autonomia, uma autossuficiência dentro desse período colonial, né? E por isso vai explicar o que a gente está chamando de industrialização tardia, justamente devido a essa dependência. E a gente vai ver que esse processo de dependência econômica e tecnológica, né, de certa forma vai favorecer, e a gente vai verificar isso até os dias de hoje. Então, de fato, a gente hoje tem um limite ao desenvolvimento tecnológico e também social. E aí, os fatores que vão explicar esses limites e esse processo de industrialização tardia se refere a esse passado colonial de exploração, sobretudo dos seus recursos. Bom, e aí a gente entra no século XIX, na fase embrionária do processo de industrialização dos países latino-americanos. E aí muito deles consegue conquistar a sua independência, né? Rompendo com aquela relação total com a sua metrópole. Mas a gente vai ver que não é tão total assim, né? Porque, na verdade, grande parte dos países latino-americanos tem uma grande dependência tecnológica, social e econômica com estes países também, os países centrais e desenvolvidos, né? Sobretudo porque atualmente, e dentro também do século XIX, a economia ela vai ser muito voltada para as exportações, gêneros agrícolas e minerais também. E isso é um processo que vai perdurar até os dias de hoje e que, de certa forma, impossibilita uma integração econômica. Então, grande parte dos mercados eram completamente desintegrados, que é o que a gente vai chamar aí de ilhas econômicas, né? Bom, isso, de certa forma, vai favorecer um certo acúmulo das exportações oriunda, né, dos gêneros agrícolas e minerais. E isso vai ser fundamental para o investimento na indústria, sobretudo na indústria de bens de consumo não duráveis, justamente porque nesse momento a gente vai ter uma relativa queda, né, do consumo devido à Guerra de Secessão e devido à Primeira Guerra Mundial, onde a preocupação desses países centrais e desenvolvidos estavam ali nessa tensão mundial. E os países latino-americanos, que eram países completamente dependentes, eles vão ficando em segundo plano. Nesse período, o capital privado nacional ele era o principal investidor para o desenvolvimento econômico dos países, sobretudo porque a gente vai ter aí uma falta de integração econômica e isso vai dificultar bastante, é uma barreira para o desenvolvimento de um mercado interno. O investimento, então, ele estaria concentrado nas atividades agrícolas, sobretudo para as exportações, que era a principal atividade naquele momento, é onde a gente conseguia obter maiores lucros e, de certa forma, uma balança comercial favorável, né? Mas a carência de indústrias de base era o que se tornaria um grande empecilho para uma industrialização mais sólida dos países latino-americanos. E aí a gente já vai entrar no século XX, onde a gente vai ver o quê? Um processo de estabelecimento da industrialização. E aí, de fato, a gente pode dizer que a América Latina ela começa a ter a sua arrancada industrial, né? Naquele momento, a gente vai ter o surgimento de governos nacionalistas, governos que eram voltados para o seu território, preocupados em desenvolver o seu território, até mesmo com um cunho populistas, né? O objetivo, de fato, era você reduzir a dependência dos países estrangeiros. Então, cortar esses laços que a gente vai ter
com a metrópole, né? E aí vai se aplicar um modelo de industrialização conhecido como substituição das importações, justamente devido àquela redução, né, que a gente vai verificar como consequência da Primeira Guerra Mundial, sobretudo, né? Esse modelo econômico ele vai ficar conhecido como substituição das importações, ou seja, aproveitar todo o capital que estava, todo o capital e todo o lucro que tinha disponível ali com essas exportações, né, dos gêneros primários e agora começar a investir dentro do país. Né? Então, era substituir tudo que eu precisava importar, eu agora vou produzir dentro do meu país. É claro que o Estado ele vai ter uma grande participação, ele na verdade vai ser o principal agente promotor desse desenvolvimento, né, industrial que os países latino-americanos vão ter, sobretudo focado aí no desenvolvimento de uma indústria de base, que é um tipo de indústria fundamental e que vai constituir uma base sólida para o desenvolvimento ao longo das décadas. E aí sim, a gente começa a falar de um processo de industrialização tardia que os países latino-americanos vão passar. Óbvio que tinha também uma grande influência estadunidense, não em todos os países latino-americanos. Alguns países aqui, eles possuem aí até hoje, né, uma influência direta dos norte-americanos. Já na década de 50, a gente vai continuar com essa ideia de desenvolvimentista, então vão surgir governos ligados ao desenvolvimento, né, sobretudo para consolidar esse processo de industrialização dos países latino-americanos. E isso vai se confundir exatamente com um momento que a gente vai chamar de anos dourados do capitalismo, que seria aquele momento, né, de Guerra Fria que a gente estava vivenciando e que isso vai afetar a América Latina direta. Os Estados Unidos ele vai querer financiar esses projetos de desenvolvimentistas aqui dentro. E eles vão conseguir, sobretudo ali a partir de 1960, quando a gente vai ter a ascensão de ditaduras militares. E os Estados Unidos ele vai ser o principal agente aí que vai promover também a ajuda financeira. Claro que juntamente com as instituições financeiras mundiais, né? FMI e o Banco Mundial também. E isso na década de 80 vai se refletir muito negativamente, devido a esse grande crescimento desordenado de industrialização, de urbanização, essa grande falta de planejamento urbano. Isso vai se refletir na década de 80, quando a gente vai ter aí a década perdida em sentido econômico, né? Ou seja, o PIB da maioria dos países eles não vão alcançar mais um crescimento tão elevado como era antes, uma vez que todo esse crescimento anterior ele não foi repartido por toda a população. Então vai se gerar uma crise inflacionária muito grande. Até porque na década anterior, em 1970, a gente vai ter aí o primeiro choque do petróleo. E isso também vai afetar esse grande crescimento econômico dos países. Isso no Brasil fica muito claro, né? Bom, e aí chegando ali no final do século XX e no início do século XXI, a gente vai ter aí uma grande reunião, na verdade, que vai ocorrer ali no finalzinho da Guerra Fria, né, em 1989, que é o Consenso de Washington, que vai estabelecer diretrizes para a América Latina, sobretudo aí como que o capitalismo ele estaria entrando, né, na economia desses países. E aí na década de 90 a gente vai ficar marcado pelas práticas neoliberais, uma redução da participação do Estado e a entrada desse capital estrangeiro com muita força, né? Sobretudo aí através das multinacionais, onde de fato alguns países vão conseguir recuperar sua economia e também modernizar todo o seu parque industrial. Já na década de 2000, a gente vai ter a ascensão de alguns governos de esquerdas, né? Brasil, Argentina, Venezuela, Paraguai. E isso vai ser interessante porque eles vão investir em setores sociais, né? A política agora ela se volta um pouco e começa a olhar para o lado social. É claro que o processo de industrialização ele é contínuo, né? Mas a ideologia nesse momento, ela também começa a olhar para a sua população. Bom, e a grande barreira que a América Latina hoje tem para se desenvolver economicamente, desenvolver industrialmente, né, se refere aos problemas sociais, essa grande concentração de renda e de terras também. Claro que a herança colonial explica muito isso, né? A falta de uma infraestrutura, a falta de uma carência tecnológica e a dependência de exportações.
Bom, galera, vou finalizando por aqui. Qualquer dúvida vocês me mandem. Obrigado pela atenção e até a próxima.